No dia 14 de dezembro de 1900, um professor de física teórica da Universidade de Berlim apresenta na Sociedade de Física Alemã uma nova proposta para calcular a função que descrevia o espectro da radiação de corpo negro. Seu nome, Max Planck. Mal sabia ele que seu trabalho abalaria toda a estrutura da física. Nascia assim a mecânica quântica. Como foi que tudo aconteceu? Era a cidade de Berlim. No anoitecer do domingo, de 7 de outubro do mesmo ano, Max Planck recebe em sua casa a visita de seu amigo Heinrich Rubens, um físico teórico que trabalhava no renomado Instituto Imperial Físico-Técnico. Naquela mesma noite, Rubens relata a Planck que os resultados experimentais obtidos por ele a respeito da radiação de corpo negro não concordavam com a teoria de Wien, no limite para grandes comprimentos de onda, ou seja, para baixas frequências. Cabe lembrar que Planck era adepto à teoria desenvolvida pelo físico alemão Wilhelm Wien. Assim, após a visita do amigo, Planck, utilizando a função de Wien, que descrevia com precisão o espectro da radiação para os pequenos comprimentos de onda, mas falhava para os grandes, e utilizando uma outra teoria desenvolvida naquele mesmo ano pelo físico inglês John William Struve, conhecido como Lord Rayleigh, Planck, utilizando um processo de interpolação, descreve uma nova função matemática, sem nenhuma justificativa física teórica. Então, em um cartão postal, escreve essa nova função e envia ao seu amigo Rubens. Dias depois, Rubens responde a Planck que a função dele funcionara perfeitamente para os resultados experimentais. E a fórmula de Planck continua exata até hoje, quando, por exemplo, é comparada com as medidas de radiação cósmica do Big Bang. Cabe aqui um parênteses, pois diversos autores de livros e artigos descrevem o que disse aqui de uma maneira um pouco diferente. Assim, no final desse vídeo, tecerei alguns comentários. Entre os meses de outubro a dezembro, Planck exaustivamente procurou uma explicação que justificasse a sua formulação. E como num ato de desespero, palavras essas ditas pelo próprio Planck, ele supôs algo novo, que abalaria todos os conceitos da física. Ao contrário do que se pensava na época, em que toda a energia irradiada por um corpo negro poderia ser descrita na forma de uma onda eletromagnética contínua que permeava por todo o espaço, Planck, por sua vez, supôs que a energia era distribuída na forma de pequenas quantidades de energia, pequenos pacotes de energia, múltiplos de uma energia mínima, de uma maneira discreta, como se existissem átomos de energia. A esse pacote de energia mínimo, Planck denominou quantum de energia. Em seu trabalho, Planck introduz uma nova constante denominada pela letra H, o qual mais tarde ficou conhecida como constante de Planck. Até o momento, o que falei foi uma generalização do processo de quantização da energia. Cabe lembrar que naquela época existiam algumas questões a respeito da luz emitida por corpos aquecidos a altas temperaturas. Pois sabemos que, por exemplo, ao aquecermos uma barra de ferro, ela pode começar a ficar incandescente, apresentar um brilho. Conforme maior a temperatura, o brilho começa a mudar de cor. E a pergunta era, qual era a relação da temperatura com a frequência da luz emitida? E em meados do século XIX, já se tinha o conceito de que a luz era uma onda eletromagnética. Assim, em 1860, o físico alemão Kirchhoff, o mesmo que estudou resistores em circuitos elétricos, propôs um conceito denominado corpo negro. Corpo negro é uma idealização de um corpo totalmente preto, no qual toda a radiação incidida sobre ele, toda a luz incidida sobre ele é absorvida. É um corpo que não reflete nada.
Tomemos, por exemplo, essa carteira, o qual podemos ver alguns detalhes. Isso é possível porque a luz incidida sobre ela também é refletida, além de absorvida. Se essa carteira se comportasse como um corpo negro, não veríamos nenhum detalhe. Ela seria totalmente preta. Veríamos apenas um retângulo preto, o qual nenhum brilho sobre ela apareceria, nenhum detalhe. Motivados em estudar a luz, um grupo de físicos do Instituto Imperial Físico-Técnico Alemão constrói um corpo negro, que consistia em uma caixa oca com uma pequena abertura. Por essa abertura, era possível, de certa forma, inserir algum tipo de radiação no interior do corpo. Então, esse corpo, ao atingir uma determinada temperatura, poderemos verificar qual era a intensidade de radiação que ele estava emitindo e as frequências dessa radiação correspondentes. Neste gráfico são apresentados 5 curvas. Cada curva representa uma certa temperatura que um mesmo corpo negro atingiu em um certo instante. O eixo vertical descreve a intensidade de radiação emitida pelo corpo negro para uma determinada temperatura em função de seus respectivos comprimentos de onda dessa radiação, o qual está representado no eixo horizontal. Assim, após a construção de um corpo negro e a obtenção dos primeiros resultados experimentais do espectro de radiação obtidos através desse corpo, os cientistas concentraram seus esforços em descrever uma função que melhor representasse esses dados experimentais. O primeiro passo para a obtenção dessa função foi dado pelo físico austríaco Stefan em 1879. Stefan chegou empiricamente a um resultado em que a intensidade de energia total, ou radiância como também é chamada, emitida por um corpo negro, é proporcional à temperatura em que esse corpo se encontra elevada à quarta potência. Esse resultado não era função matemática, mas a radiância pode ser representada matematicamente como a área sobre a curva. Mais tarde, em 1884, o físico austríaco Boltzmann demonstrou matematicamente a lei de Stefan, encontrando o coeficiente de proporcionalidade entre a radiância e a temperatura elevada à quarta potência. Essa constante, representada pela letra grega sigma, ficou desde então conhecida como a constante de Stefan-Boltzmann. O sucesso obtido por Boltzmann levou a Wien a estudar a função. Assim, em 1893, ele descobre uma lei que ficou conhecida como Lei do Deslocamento de Wien. Essa lei apresenta a propriedade em que o comprimento de onda para o qual a radiação é máxima varia inversamente com a temperatura. Em 1896, Wien obtém uma função matemática que se aproxima dos dados experimentais para o espectro de radiação do corpo negro, mas falhava apenas para os grandes comprimentos de onda. Bom, como disse anteriormente, que teceria alguns comentários a respeito de como Planck teria, em um primeiro momento, obtido a função que descreve o espectro da radiação do corpo negro. Em um grande número de livros e artigos, diversos autores informam que Planck, por meio de uma interpolação das funções de Wien e de Rayleigh-Jeans, construiu a função sem nenhuma justificativa física plausível. Alguns autores discordam, pois informam que Planck nunca utilizou a função de Rayleigh-Jeans. Mas o autor, José Maria Bassalo, em seu artigo sobre a lei de Rayleigh-Jeans, descreve que, em 1900, Rayleigh obteve uma função e que ela fora utilizada junto com a função de Wien para tal interpolação. Em maio de 1905, Rayleigh obteve uma nova função, que no mês seguinte fora corrigida pelo físico inglês Sir James Jean. Possivelmente, aí está a confusão. Esta função ficou conhecida como a função de Rayleigh-Jeans, ou lei de Rayleigh-Jeans, e ela possui uma característica interessante, pois ela descreve, com certa precisão,
o espectro da radiação do corpo negro para os grandes comprimentos de onda. Mas, conforme o comprimento de onda diminui, a função tende ao infinito. Isto ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. O que vemos aqui é uma ilustração representando as três leis. A lei de Wien, o qual é traçada pela curva em vermelho e falha para os grandes comprimentos de onda. A lei de Rayleigh-Jeans, representada pela curva em preto, descreve com certa precisão os grandes comprimentos de onda, mas, como podemos observar, conforme o comprimento de onda diminui, a função tende ao infinito. Esse efeito ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. E, finalmente, a curva em azul, representando a lei de Planck, que descreve com precisão o espectro de radiação do corpo negro. Voltamos a lembrar que a lei de Rayleigh-Jeans é posterior à lei de Planck e diferente da lei obtida por Rayleigh em junho de 1900, conforme o artigo citado. Cabe lembrar que, naquela época, os cientistas não deram a devida atenção à quantização da energia. Dentre eles, o próprio Planck, que acreditava que a quantização foi apenas um recurso matemático que dera certo para ele encontrar a função. Mas em 1905 tudo mudaria, quando um jovem de 26 anos propôs que não apenas a energia era quantizada, mas sim a luz. Seu nome, Albert Einstein. Mas isso é uma outra história para um outro pôr do sol. Max Carl Ernst Ludwig Planck, nascido em Kiel, na Alemanha, em 23 de abril de 1858. Ingressou na Universidade de Munique em 1874 e defendeu sua tese de doutorado intitulada Sobre a segunda lei da teoria mecânica do calor em 1879. No ano seguinte, começou a lecionar, passando por algumas universidades, como, por exemplo, a Universidade de Kiel, a Universidade de Munique e a Universidade de Berlim, até sua aposentadoria em outubro de 1926. E por seu trabalho sobre a quantização da energia, recebeu o Prêmio Nobel em Física em 1918. Planck destacou-se não apenas pelas realizações como físico, mas pelo seu ativo desenvolvimento na vida científica. Apoiou jovens talentos e inovou a organização científica. Por 3 décadas, apoiou a Sociedade Alemã de Física como tesoureiro, membros de comitê e presidente por 2 períodos. Foi reitor da Universidade de Berlim e um dos editores da prestigiosa revista científica Annalen der Physik. Mas, para quem pensa que a vida de Planck foi repleta de glórias, saiba que as tragédias pessoais também o acompanharam. Em 1909, sua primeira esposa morreu após uma feliz união de 22 anos, deixando-o com 2 filhos e 2 filhas gêmeas. O filho mais velho, Karl, morreu em combate durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916. No ano seguinte, sua filha Margaret morre durante um trabalho de parto. O mesmo destino teve a outra filha, em 1919. Durante um bombardeio na cidade de Berlim, em 1944, Planck teve sua casa completamente destruída. E outro filho, acusado de conspirar contra Hitler, teve uma morte terrível nas mãos da Gestapo, em 1945. Planck morreu aos 89 anos, em 4 de outubro de 1947, na cidade de Göttingen. E como ele mesmo dizia, que foram suas profundas convicções filosóficas e religiosas que o fizeram suportar todas as tragédias pessoais. Assim, como em todo ser humano é passível, Planck foi mais um que trilhou um sinuoso destino na vida.